Como é estranha a África, pensou o rapaz. Estava sentado numa espécie de bar, igual aos outros bares que ele havia encontrado nas ruelas estreitas da cidade. Algumas pessoas fumavam um cachimbo gigante, que era passado de boca em boca. Em poucas horas, havia visto homens de mãos dadas, mulheres com o rosto coberto e sacerdotes que subiam em longas torres e começavam a cantar enquanto todas à sua volta se ajoelhavam e batiam com a cabeça no solo. Coisas de infiéis, disse para si mesmo. Quando criança, via sempre na igreja da sua aldeia uma imagem de São Tiago Matamouros, em seu cavalo branco, com a espada desembainhada, e figuras como aquelas debaixo de seus pés. O rapaz sentia-se mal e terrivelmente só. Os infiéis tinham um olhar sinistro. Além disso, na pressa de viajar, ele havia se esquecido de um detalhe, um único detalhe, que podia afastá-lo do seu tesouro por muito tempo. Naquele país, todos falavam árabe. O dono do bar se aproximou e o rapaz apontou para uma bebida que tinha sido servida em outra mesa. Era um chá amargo. O rapaz preferia beber vinho. Mas não devia preocupar-se com isto agora. Tinha que pensar apenas no seu tesouro e a maneira de consegui-lo. A venda das ovelhas lhe havia deixado com bastante dinheiro no bolso, e o rapaz sabia que o dinheiro era mágico. Com ele, ninguém jamais está sozinho. Daqui a pouco, talvez em alguns dias, estaria junto das pirâmides. Um velho, com todo aquele ouro no peito, não precisava mentir para ganhar 6 ovelhas. O velho lhe havia falado de sinais. Enquanto atravessava o mar, ele havia pensado nos sinais. Sim, sabia do que ele estava falando. Durante o tempo que estivera nos campos de Andaluzia, havia se acostumado a ler na terra e nos céus as condições do caminho que devia seguir. Aprendera que certo pássaro indicava uma cobra por perto, e que determinado arbusto era sinal de água daqui a alguns quilômetros. As ovelhas lhe haviam ensinado isto. Se Deus conduz tão bem as ovelhas, também conduzirá o homem, refletiu, e ficou mais tranquilo. O chá parecia menos amargo. Quem é você? Ouviu uma voz em espanhol. O rapaz ficou imensamente aliviado. Estava pensando em sinais e alguém tinha aparecido. Como você fala espanhol? Perguntou. O recém-chegado era um rapaz vestido à maneira dos ocidentais, mas a cor de sua pele indicava que devia ser daquela cidade. Tinha mais ou menos sua altura e sua idade. Quase todo mundo aqui fala espanhol. Estamos a apenas 2 horas da Espanha. Sente-se e peça alguma coisa por minha conta, disse o rapaz, e peça um vinho para mim. Detesto esse chá. Não há vinho no país, disse o recém-chegado. A religião não permite. O rapaz disse então que precisava chegar até as pirâmides. Quase ia falando do tesouro, mas resolveu ficar calado. Senão, era bem capaz do árabe querer uma parte para levá-lo até lá. Lembrou-se do que o velho lhe dissera a respeito de ofertas. Gostaria que me levasse até lá, se puder. Posso lhe pagar como guia. Você tem ideia de como chegar até lá? O rapaz reparou que o dono do bar estava por perto, ouvindo atentamente a conversa. Sentia-se incomodado com a presença dele, mas tinha encontrado um guia e não ia perder essa oportunidade. Você tem que atravessar todo o deserto de Saara, disse o recém-chegado. E para isto precisamos de dinheiro. Quero saber se você tem dinheiro suficiente. O rapaz achou estranha a pergunta, mas confiava no velho, e o velho lhe falara que, quando se quer uma coisa, o universo sempre conspira a favor. Tirou seu dinheiro do bolso e mostrou ao recém-chegado. O dono do bar aproximou-se e olhou também. Os dois trocaram algumas palavras em árabe. O dono do bar parecia irritado. Vamos embora, disse o recém-chegado. Ele não quer que nos continuemos aqui. O rapaz ficou aliviado, levantou-se para pagar a conta, mas o dono o agarrou e começou a falar sem parar. O rapaz era forte, mas estava numa terra estrangeira. Foi seu novo amigo que empurrou o dono para o lado e puxou o rapaz para fora. Ele queria seu dinheiro, disse. Tanger não é igual ao resto da África. Estamos num porto e os portos
tem sempre muito ladrões. Ele podia confiar em seu novo amigo. Tinha lhe ajudado numa situação crítica. Tirou o dinheiro do bolso e contou. Podemos chegar amanhã nas pirâmides, disse o outro, pegando o dinheiro. Mas preciso comprar 2 camelos. Saíram andando pelas ruas estreitas de Tânger. Em todo o canto havia barracas de coisas para vender. Chegaram, enfim, no meio de uma praça grande, onde funcionava um mercado. Haviam milhares de pessoas discutindo, vendendo, comprando, hortaliças misturadas com adagas, tapetes junto com todo tipo de cachimbos. Mas o rapaz não tirava o olho de seu novo amigo. Afinal de contas, ele estava com todo o seu dinheiro nas mãos. Pensou em pedi-lo de volta, mas achou que seria indelicado. Ele não conhecia o costume das terras estranhas que estava pisando. Basta vigiá-lo, disse para si mesmo. Era mais forte que o outro. De repente, no meio de toda aquela confusão, estava a mais bela espada que seus olhos já haviam visto. A bainha era prateada e o cabo negro, cravejado de pedras. O rapaz prometeu a si mesmo que, quando voltasse do Egito, ia comprar aquela espada. Pergunte ao dono da barraca quando custa, disse ele ao amigo. Mas percebeu que tinha ficado 2 segundos distraído, olhando a espada. Seu coração ficou pequeno, como se o peito tivesse subitamente encolhido. Teve medo de olhar para o lado, porque sabia o que ia encontrar. Os olhos continuaram fixos na bela espada por mais alguns momentos, até que o rapaz tomou coragem e se virou. Em volta dele, o mercado, as pessoas indo e vindo, gritando e comprando, os tapetes misturados com avelãs, as alfaces junto às bandejas de cobre, os homens de mãos dadas pelas ruas, as mulheres de véu, o cheiro de comida estranha. E em nenhum lugar, mas em nenhum lugar mesmo, o rosto de seu companheiro. O rapaz ainda quis pensar que haviam se perdido por acaso. Resolveu ficar ali mesmo, esperando que o outro voltasse. Pouco tempo depois, um sujeito subiu numa daquelas torres e começou a cantar. Todas as pessoas ajoelharam-se no chão, bateram com a cabeça no solo e cantaram também. Depois, como um bando de formigas trabalhadoras, desfizeram as barracas e foram embora. O sol começou a ir embora também. O rapaz olhou o sol durante muito tempo, até que ele se escondeu atrás das casas brancas que davam a volta na praça. Lembrou-se que quando aquele sol nascera de manhã, ele estava em outro continente. Era um pastor, tinha 60 ovelhas e um encontro marcado com uma moça. De manhã, ele sabia tudo o que iria acontecer enquanto andava pelos campos. Entretanto, agora que o sol se escondia, ele estava num país diferente, um estranho numa terra estranha, onde nem sequer podia entender a língua que falava. Já não era um pastor e não tinha mais nada na vida, nem mesmo dinheiro para voltar e começar tudo de novo. Tudo isso entre o nascente e o poente do mesmo sol, pensou o rapaz. E sentiu pena de si mesmo, porque às vezes as coisas mudam na vida no espaço de um simples grito antes que as pessoas possam se acostumar com elas. Tinha vergonha de chorar, jamais havia chorado na frente de suas próprias ovelhas. Entretanto, o mercado estava vazio e ele estava longe da pátria. O rapaz chorou. Chorou porque Deus era injusto e retribuía desta maneira as pessoas que acreditavam em seus próprios sonhos. Quando eu estava com as ovelhas, eu era feliz e espalhava sempre felicidade à minha volta. As pessoas me viam chegar e me recebiam bem. Mas agora estou triste e infeliz. O que farei? Vou ser mais amargo e não vou confiar nas pessoas, porque uma pessoa me traiu. Vou odiar aqueles que encontraram tesouros escondidos, porque eu não encontrei o meu. E vou sempre procurar manter o pouco que tenho, porque sou pequeno demais para abraçar o mundo. Abriu seu alforje para ver o que tinha lá dentro. Talvez tivesse sobrado alguma coisa do sanduíche que havia comido no barco, mas só encontrou o livro grosso, o casaco e as 2 pedras que o velho lhe dera. Ao olhar as pedras, sentiu uma imensa sensação de alívio. Tinha trocado 6 ovelhas por 2 pedras preciosas saídas de um peitoral de ouro. Podia vender as pedras e comprar a passagem de volta.
Agora serei mais esperto, pensou o rapaz, tirando as pedras do alforje para escondê-las dentro do bolso. Ali era um porto, e esta era a única verdade que aquele homem lhe dissera: um porto está sempre cheio de ladrões. Agora entendia também o desespero do dono do bar. Estava tentando dizer-lhe para não confiar naquele homem. Sou como todas as pessoas, vejo o mundo da maneira que desejava que as coisas acontecessem, e não da maneira que as coisas acontecem. Ficou olhando as pedras. Tocou com cuidado cada uma, sentindo a temperatura e a superfície lisa. Elas eram seu tesouro. O simples toque das pedras lhe deu mais tranquilidade. Elas lhe lembravam do velho. Quando você quer uma coisa, todo o universo conspira para que possa consegui-la, dissera o velho. Queria entender como aquilo podia ser verdade. Estava ali num mercado vazio, sem um centavo no bolso e sem ovelhas para guardar aquela noite. Mas as pedras eram a prova de que tinha encontrado um rei. Um rei que sabia sua história, sabia da arma do seu pai e da sua primeira experiência sexual. As pedras servem para adivinhação. Chamam-se Urim e Tumim. O rapaz colocou de novo as pedras dentro do saco e resolveu experimentar. O velho havia falado que fizessem perguntas claras, porque as pedras só serviam para quem sabe o que quer. O rapaz então perguntou se a bênção do velho continuava ainda com ele. Tirou uma das pedras. Era assim. Vou encontrar meu tesouro? Perguntou o rapaz. Enfiou a mão no alforje e ia pegando uma das pedras quando ambas escorregaram por buraco no tecido. O rapaz nunca havia percebido que seu alforje estava rasgado. Abaixou-se para pegar o urim e o tumim e colocá-los de novo dentro do saco. Ao vê-las no chão, porém, uma outra frase surgiu em sua cabeça. Aprenda a respeitar e seguir os sinais, havia falado o velho rei. Um sinal, o rapaz riu para si mesmo. Depois apanhou as duas pedras no chão e as recolocou no alforje. Não pensava costurar o buraco. As pedras poderiam escapar por ali sempre que desejassem. Ele havia entendido que certas coisas a gente não devia perguntar, para não fugir do próprio destino. Prometi tomar minhas próprias decisões, disse para si mesmo. Mas as pedras tinham dito que o velho continuava com ele, e isto lhe deu mais confiança. Olhou de novo para o mercado vazio e não sentiu o desespero de antes. Não era um mundo estranho, era um mundo novo. Pois, afinal de contas, tudo o que ele queria era exatamente isto: conhecer mundos novos. Mesmo que ele jamais chegasse até as pirâmides, ele já tinha ido muito mais longe do que qualquer pastor que conhecia. Ah, se eles soubessem que apenas 2 horas de barco existem tantas coisas diferentes. Um mundo novo aparecia na sua frente sob a forma de um mercado vazio, mas ele já vira aquele mercado cheio de vida e nunca mais ia se esquecer. Lembrou-se da espada. Foi um preço caro contemplá-la um pouco, mas também nunca tinha visto nada igual antes. Sentiu de repente que ele podia olhar o mundo como uma pobre vítima de um ladrão, ou como um aventureiro em busca de um tesouro. Sou um aventureiro em busca de um tesouro, pensou, antes de cair exausto no sono. Acordou com um sujeito lhe cutucando. Tinha dormido no meio do mercado, e a vida daquela praça estava prestes a recomeçar de novo. Olhou em volta, procurando suas ovelhas, e percebeu que estava em outro mundo. Ao invés de sentir-se triste, ficou feliz. Não tinha mais que seguir em busca de água e comida. Podia seguir em busca de um tesouro. Não tinha um centavo no bolso, mas tinha fé na vida. Havia escolhido, na noite anterior, ser um aventureiro igual aos personagens dos livros que costumava ler. Começou a andar sem pressa pela praça. Os mercadores colocaram em pé suas barracas, ajudou um doceiro a montar a sua. Havia um sorriso diferente no rosto daquele doceiro. Estava alegre, desperto para a vida, pronto para começar um bom dia de trabalho. Era um sorriso que lembrava alguma coisa do velho, aquele velho e misterioso rei que havia conhecido. Este doceiro não está fazendo doces porque quer viajar, ou porque quer casar com a filha de um comerciante.
Este doceiro faz doce porque gosta disto, pensou o rapaz e notou que podia fazer a mesma coisa que o velho, saber se uma pessoa está próxima ou distante de sua lenda pessoal, só em olhar para ela. É fácil e eu nunca havia percebido isto. Quando acabaram de montar a barraca, o doceiro lhe estendeu o primeiro doce que havia feito. O rapaz comeu satisfeito, agradeceu e seguiu seu caminho. Quando já havia se afastado um pouco, lembrou-se que a barraca havia sido montada com uma pessoa falando árabe e a outra espanhol, e tinham se entendido perfeitamente. Existe uma linguagem que está além das palavras, pensou o rapaz. Eu já experimentei isto com as ovelhas e agora estou experimentando com as pessoas. Estava aprendendo várias coisas novas, coisas que ele já havia experimentado e que, no entanto, eram novas, porque tinham passado por ele sem que tivesse percebido. E não tinha percebido porque estava acostumado com elas. Se eu aprender a decifrar esta linguagem sem palavras, eu vou conseguir decifrar o mundo. Tudo é uma coisa só, falara o velho. Resolveu andar sem pressa e sem ansiedade pelas pequenas ruas de Tanger. Só desta maneira ia conseguir perceber os sinais. Isto exigia muita paciência, mas esta é a primeira virtude que um pastor aprende. Mais uma vez, percebeu que estava aplicando naquele mundo estranho as mesmas lições que suas ovelhas lhe ensinaram. Tudo é uma coisa só, havia falado o velho. O mercador de cristais viu o dia nascer e sentiu a mesma angústia que experimentava todas as manhãs. Estava há quase 30 anos naquele mesmo lugar, uma loja no alto de uma ladeira, onde raramente passava um comprador. Agora era tarde para mudar qualquer coisa. Tudo o que havia aprendido na vida era vender e comprar cristais. Houve um tempo em que muita gente conhecia sua loja. Mercadores árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemães, sempre com dinheiro no bolso. Naquela época era uma grande aventura vender cristais, e ele pensava como ia ficar rico e como ia ter belas mulheres em sua velhice. Depois o tempo foi passando e a cidade também. Celta cresceu mais que Tanger, e o comércio mudou de rumo. Os vizinhos mudaram-se e ficaram apenas algumas lojas na ladeira. Ninguém ia subir uma ladeira por causa de umas poucas lojas. Mas o mercador de cristais não tinha escolha. Tinha vivido 30 anos de sua vida comprando e vendendo peças de cristais, e agora era tarde demais para mudar de rumo. Durante a manhã inteira ficou olhando o pequeno movimento da rua. Fazia aquilo há anos e já sabia o horário de cada pessoa. Quando faltavam alguns minutos para o almoço, um rapaz estrangeiro parou diante de sua vitrine. Estava vestido normalmente, mas os olhos experimentados do mercador de cristais concluíram que ele não tinha dinheiro. Mesmo assim, resolveu entrar e esperar alguns instantes, até que o rapaz fosse embora. Havia um cartaz na porta dizendo que ali se falavam várias línguas. O rapaz viu um homem aparecer atrás do balcão. Posso limpar esses vasos se você quiser, disse o rapaz. Assim como eles estão, nenhum comprador vai querer comprar. O homem olhou sem dizer nada. Em troca, você me paga um prato de comida. O homem continuou em silêncio e o rapaz sentiu que precisava tomar uma decisão. Dentro de seu alforje havia o casaco. Não ia precisar mais dele no deserto. Tirou o casaco e começou a limpar os vasos. Durante meia hora limpou todos os vasos da vitrine. Neste meio tempo, entraram 2 fregueses e compraram cristais do homem. Quando acabou de limpar tudo, ele pediu ao homem um prato de comida. Vamos comer, disse o mercador de cristais. Colocou uma tabuleta na porta e foram até um minúsculo bar no alto da ladeira. Assim que sentaram na única mesa existente, o mercador de cristais sorriu. Não era preciso limpar nada. A lei do Alcorão obriga a dar de comer a quem tem fome. Então por que me deixou fazer isto? Perguntou o rapaz. Porque os cristais estavam sujos, e tanto você como eu
precisávamos limpar as cabeças dos maus pensamentos. Quando acabar de comer, o mercador virou-se para o rapaz. Queria que você trabalhasse na minha loja. Hoje entraram 2 fregueses enquanto você limpava os vasos, e isto é um bom sinal. As pessoas falam muito em sinais, pensou o pastor, mas não percebem o que estão dizendo, da mesma maneira que eu não percebia que há muitos anos falava com as minhas ovelhas uma linguagem sem palavras. Quer trabalhar para mim? Insistiu o mercador. Posso trabalhar o resto do dia, respondeu o rapaz. Limparei até de madrugada todos os cristais da loja. Em troca, preciso de dinheiro para estar amanhã no Egito. O velho riu de novo. Mesmo que você limpasse meus cristais durante um ano inteiro, mesmo que você ganhasse uma boa comissão de vendas em cada um deles, ainda ia ter que arranjar dinheiro emprestado para ir ao Egito. Existem milhares de quilômetros de deserto entre Tanger e as pirâmides. Houve um momento de silêncio tão grande que a cidade parecia ter adormecido. Já não haviam mais os bazares, as discussões dos mercadores, os homens que subiam em minaretes e cantavam, as belas espadas com seus punhos cravejados. Já não havia mais a esperança e a aventura, velhos reis e lendas pessoais, o tesouro e as pirâmides. Era como se todo o mundo estivesse quieto, porque a alma do rapaz estava em silêncio. Não havia nem dor, nem sofrimento, nem decepção. Apenas um olhar vazio através da pequena porta do bar, e uma vontade imensa de morrer, de que tudo acabasse para sempre naquele minuto. O mercador olhou espantado para o rapaz. Era como se toda a alegria que tinha visto aquela manhã houvesse subitamente desaparecido. Posso lhe dar dinheiro para comprar a sua terra, meu filho, disse o mercador. O rapaz continuou em silêncio. Depois levantou-se, ajeitou as roupas e pegou seu alforje. Vou trabalhar com o senhor. E depois de outro silêncio demorado, concluiu: Preciso de dinheiro para comprar algumas ovelhas.